duvidar. Não, eu creio, porque na tua palavra diz que se nós formos fiéis, o Senhor vai vir com provisão, o Senhor vai vir com socorro, o Senhor vai vir com mudança, o Senhor vai fazer milagre. Então, essa palavra de dízimo e oferta é para você. Quem somente observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca fará colheita. Queridos, se nós não semeamos, nós não temos direito de colher. Imagina, eu vou lá, aí você planta lá muita coisa. Suponhamos, quem gosta de buscar pamonha para fazer milho? Ano que vem eu quero ir numa roça, eu quero 5 sacos de milho para me fazer pamonha, porque eu aprendi. E eu tô boa para fazer pamonha agora. E aí, você chega na plantação, tem uma plantação enorme, não é verdade? É uma colheita imensa. Só que a pessoa que plantou aquilo, ela pode até te dar uma parte, não é verdade? Mas não é uma parte pequena? Se você quiser aquela colheita, você vai ter que comprar. Quem vai desfrutar daquela colheita? Quem plantou, quem regou, quem acreditou, quem semeou e não ficou parado, acreditou naquilo. Então, queridos, nós só colhemos e semeamos e desfrutamos da colheita quando nós semeamos. Aí nós temos o direito de receber a colheita, amém? Então, nós também estamos, né, nesse desafio. Pega ali para mim, filho, um carnezinho. O Senhor nos deu uma direção, né? Porque chegou um tempo de alargar as tendas, querido. E como as tendas, a casa de Deus se alarga? Quando as pessoas se alargam. Olha para a pessoa do teu lado e fala assim: você vai expandir. Querido, se o teu coração for um coração generoso, for um coração fiel ao Senhor, de honrar os princípios, pode ter certeza, o Senhor vai te enriquecer. Porque o reino de Deus, ele precisa de homens e mulheres que são intercessores, precisa de semeadores, precisa de trabalhadores, amém? O reino de Deus é constituído por todos esses níveis de pessoas. Então Deus vai enriquecer você se você tiver um coração generoso de honrar o Senhor. E o Senhor falou com a gente, para a gente fazer esse carnê. Eu sou uma coluna na casa do Senhor. E tem um versículo que diz: o generoso sempre prosperará. Quem oferece ajuda ao necessitado, conforto receberá. Mas todos esses fundamentos que a gente aprende todos os dias nas ministrações de dízimos e oferta, de generosidade. Então, você que muitas pessoas já pegaram, glória a Deus por isso, que o Senhor abençoe você, prospere você, sabe, que venha bênção sem medida sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre os teus negócios, sobre os seus sonhos. E aí a gente tem, né? Vai ser 12 meses no valor de R$200 e também tem o de R$100. Se você ainda não pegou e quer fazer parte disso, tá aqui, querido. Essa é a hora, amém? Então, queridos, você que trouxe o seu dízimo, a sua oferta, fique de pé, coloque a mão no seu coração. Se você precisar do envelope, tá com a Andréia. Se você precisar do QR Code, glória a Deus. Eu não canso de ficar feliz pelo QR Code, gente, pela conta da igreja, porque para uns parece tão pouco, né? Mas para outros que sabe que é muito, amém? Então coloque a mão no seu coração e vamos orar. Jesus, nesse momento nós te louvamos, nós te bendizemos, Pai, porque o Senhor tem levantado nessa casa tanto os homens e mulheres, Pai, jovens, Papai, que têm sido coluna, até mesmo as crianças, têm sido dizimistas, Pai, ofertantes, primiciadoras, têm feito esse voto, Pai, de ser uma coluna na casa do Senhor. Quantos filhos e filhas, Pai, têm semeado, têm percebido essa casa, têm honrado Deus com as mãos, têm honrado Deus com oferta, têm acreditado, Senhor, na tua obra. E assim, ó Deus, como o Senhor multiplicava na vida dos teus filhos, assim como o Senhor já fez milagre, nós podemos ver na Bíblia quantos milagres extraordinários. Senhor, o Senhor mandou um profeta na casa da viúva, Senhor, e o Senhor pediu uma oferta, ela entregou o que ela tinha, e o Senhor multiplicou o azeite da botija, o Senhor multiplicou a farinha da panela, a ponto dela se tornar uma grande empresária, uma pessoa que estava esperando a morte. E eu creio, Jesus, que o Senhor vai fazer isso aqui nessa casa. Eu creio que o Senhor vai prosperar, Senhor, teus filhos, as tuas filhas. E eu creio, Espírito Santo, que eles vão ser homens e mulheres generosos, Espírito Santo, que vão semear na tua casa, que vão ser coluna nesse lugar. E eu declaro a bênção do Senhor sobre eles. Papai, que no coração de cada um de nós tenha gratidão, tenha honra por tudo que o Senhor tem feito. E papai, que nós possamos ver os teus milagres.
Faz milagres extraordinários, a ponto, ó Deus, de os nossos olhos nunca terem enxergado, os nossos ouvidos nunca ter ouvido, o nosso coração nunca ter sentido milagres tão extraordinários como esses, em nome de Jesus. Amém, querido? Você receba em nome de Jesus, pode vir trazer. Aleluia. Oh, nós te adoramos, Jesus. O Senhor é tudo que nós queremos, papai. Oh, xarabadagaçuiarabarabara. Chore, canta lá, maçuiarabadagaçuiarabababa. Nós levantamos esse altar, Pai. Esse altar de dependência no Senhor. A tua noiva, essa casa, nós como pastores dessa casa, levantamos um altar de dependência no Senhor. Em nome de Jesus. Oh, aleluia. Pode vir, filho. Em nome de Jesus. Estende as suas mãos para cá. Vamos orar com João. Hoje ele vai estar ministrando a palavra. Paizinho, nós consagramos a vida do teu filho ao Senhor. Ele já é uma bênção do Senhor. O Senhor preparou esse momento, ó Deus, para que ele pudesse estar comunicando, ministrando, liberando a tua palavra aos nossos corações. Foi o Senhor quem trouxe ele até aqui, Senhor. E é o Senhor quem conduzirá ele e a todos que um dia subir nesse altar, até o cumprimento e a frutificação do teu propósito. Fala conosco, ó Pai, através do teu filho, através da vida dele, em nome de Jesus. E a igreja diz, amém. Shalom, igreja. Boa noite. Hoje eu queria estar trazendo para vocês mais uma palavra, dando continuidade na nossa série Crescimento Espiritual. E hoje eu vou trazer para vocês uma palavra sobre transformação. Aí talvez você me pergunte, mas o que tem a ver a transformação com o crescimento espiritual? Bom, eu tenho comigo no meu entendimento, nesses dias eu tive orando bastante também, pedindo ao Espírito Santo realmente um direcionamento sobre o que trazer para ministrar hoje para a igreja. E quando o Espírito Santo ele me trouxe, no caso o tema da transformação, eu até cheguei a questionar, porque em meu coração eu tinha pensado sobre o arrependimento. A princípio eu iria ministrar lá em a viúva, o caso da mulher adúltera, né? Que fala sobre o arrependimento. E o Espírito Santo ele veio, falou comigo de uma maneira sobrenatural e falou, não, filho, você vai ministrar sobre transformação. E quando eu questionei o Espírito Santo, falei, mas Espírito Santo, por que transformação? Ele trouxe uma palavra sobre a minha vida, e trouxe uma palavra para me estar liberando sobre a igreja, que não há crescimento se nós não abandonarmos os nossos antigos atos. Muitas vezes a gente se mostra uma pessoa diferente por fora, aparenta ser uma pessoa totalmente diferente por fora, mas nossos corações às vezes ainda estão presos no passado, ainda estão presos em coisas que lá no passado deu sucesso para a gente, ou em atos que nós conseguimos conquistar com nossas próprias forças. Eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia de vocês lá em Romanos 12, capítulo 2. E a gente vai dando segmento na palavra e eu vou explicando para vocês um pouquinho sobre o que a Bíblia fala da transformação. Volta no 1, fazendo favor. Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Repitam comigo: boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Quando a palavra ela nos diz não vos amoldeis aos padrões do mundo, no caso, nessa versão ela vai estar falando não vivam conforme os padrões do mundo, a palavra ela vai estar nos dizendo basicamente que nós não devemos seguir os padrões deste mundo. O que eu estou querendo dizer com isso? Muitas vezes o mundo ele vai impor algo para nós, tipo assim, quem aqui já ouviu aquela expressão? Você é daquela igreja que grita igual louco?
Que passei na porta lá esses dias que achei que estava morrendo um lá dentro. E muitas vezes a gente se permite ficar envergonhado com isso. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que nós, de certa maneira, não nos transformamos por dentro, porque a palavra diz para nós não termos vergonha do que nós somos. Então, a partir do momento que eu tenho vergonha, quando chega uma pessoa de fora e fala para mim, você é daquela igreja que estava gritando esses dias igual louco, ou às vezes até pior, você era aquele que estava no altar igual louco gritando, e a gente abaixa a cabeça, a gente mesmo sem estar fazendo algo assim que pode ser considerado errado, algo nesse sentido, a gente está concordando com os padrões do mundo. A palavra ainda vai falar que o verdadeiro cristão ele não segue os padrões deste mundo, mas sim os padrões do céu. Quando a palavra nos fala sobre transformação, ela está nos dizendo que devemos abandonar nossas antigas práticas mundanas. Hoje em dia, infelizmente, virou moda o cristão escutar sertanejo, o cristão escutar música eletrônica. O cristão está num ambiente que não é para um cristão. E a palavra ela nos diz claramente que o cristão, tudo nos é permitido. Esse é o livre-arbítrio. Você pode fazer o que você quiser, queridos. Mas a palavra também ela é clara quando ela nos diz que na hora do juízo final nós seremos julgados conforme aquilo que nós fizermos aqui. Quando o Senhor ele nos dá o livre-arbítrio, Ele não está nos mandando fazer tudo o que nós quisermos, Ele não está mandando a gente viver como os mundanos. Ele está nos mostrando que eles têm as práticas deles, mas que nós devemos ser igual a Jesus. Aí eu trago vocês a refletir comigo um pouquinho. Lá quando Jesus veio à terra, antes das perseguições, antes de tudo mais, como que vocês acham que eram os passos de Jesus? Vocês acham que Jesus de manhã estava ali escutando não sei, uma música mundana da época e à noite ele estava lá ministrando para os discípulos? Não, não é isso. A palavra ela diz que o Senhor ele meditava e ele absorvia a palavra dia e noite. A palavra ela é muito clara quando ela nos diz que não devemos ser mornos. O cristão ou ele é frio, o que não é bacana, ou ele é quente. Não existe aquele, mas eu vou na igreja. Sim, você vai na igreja. Já é um caminho. Você não precisa largar de um vício, largar de um hábito para você vir para a igreja. Mas a partir do momento que você está na igreja, que você entende o que você busca, o que você procura, você tem que entender também que é hora de parar com aquilo. Quem aqui já ouviu aquela expressão da mãe que você não é todo mundo? Assim como a nossa mãe, o Senhor também muitas vezes ele utiliza com a gente essa expressão, você não é todo mundo. Às vezes a gente questiona, eu mesmo, por experiência própria, já me peguei muitas vezes questionando a Deus, tipo, mas fulano está fora da igreja e está melhor do que eu. Tal pessoa ali está fazendo tudo errado e está melhor do que eu. Como assim? O que acontece? E aí o Espírito Santo ele vem com uma palavra sobre as nossas vidas, onde ele fala que o tempo dele é perfeito. O tempo do Senhor ele não se compara ao nosso tempo aqui na terra. Alguns outros pastores, alguns teólogos, eles vão dizer que um segundo para Deus são 1000 anos aqui na terra. 1000 anos aqui na terra é um segundo para Deus. Então quem somos nós para questionar o tempo de Deus? E algo que a gente vem enfrentando grandemente nos dias de hoje é o fato de o mundo tentar mudar os nossos padrões. O mundo hoje ele tem interferido de uma maneira muito errada sobre as igrejas. Hoje, infelizmente, nós temos muitas igrejas que se adaptam de maneira a se parecerem com o mundo para atrair novas pessoas. E a palavra ela não diz para a igreja se fantasiar para receber. A igreja ela tem que seguir os padrões e os princípios de Deus. Nós não podemos nos amoldar aos padrões do mundo. Por isso que eu trouxe para vocês a palavra de transformação. Como transformação, a gente tem vários exemplos na Bíblia. Exemplo de Paulo. A história de Paulo vai falar que Paulo era uma das autoridades da época. Lá em Atos ainda vai falar para a gente que Paulo, em um determinado momento da sua
da sua vida, ele conseguiu uma autorização dos chefes da época, onde todo cristão que ele pegasse ministrando, pregando ou falando em nome de Jesus, ele poderia levar preso, ele poderia matar e ele poderia condenar. E a gente vê no decorrer da história que Paulo, mesmo ele estando totalmente contra os cristãos, ele era uma pessoa decidida, ele era uma pessoa empenhada, ele era uma pessoa que se dedicava. E isso agradou o coração de Deus. Aí você me pergunta, fala, mas Paulo perseguia e matava cristãos e ele agradou o coração de Deus? Sim, queridos. Só que para que isso acontecesse, Paulo ele teve que chegar no fundo do poço. Quando eu digo isso para vocês, eu levo vocês a refletir a seguinte situação. A palavra ela diz que Paulo ele estava seguindo a caminho da cidade onde estavam os discípulos, com o objetivo de aprisionar, matar todos que ali estavam falando o nome de Jesus, quando ele tem um encontro com o celestial e ele fica cego. Estou resumindo para vocês a palavra ela vai explicar de uma maneira mais abrangente, mas a palavra, basicamente, Deus tira tudo que Paulo tinha. Então aquela visão que Paulo tinha, aquela soberba, aquela autoridade, ali já não existia mais. Tanto que a palavra fala que para Paulo chegar naquela cidade onde Deus falaria com ele, ele não conseguiria chegar sozinho. E ele precisou contar com o apoio de 2 soldados que estavam juntos com ele, para que ele fosse levado até aquela cidade, para que ali acontecesse a transformação na vida de Paulo. A palavra ela ainda vai nos dizer que, posterior a isso, no caso, antes disso tudo era Saulo, né? Depois ele se torna Paulo. O jogo, de certa forma, ele virou. Por que isso aconteceu com Paulo? Paulo ele foi uma pessoa que, se o Senhor não tivesse o parado, provavelmente ele teria acabado com os cristãos. E quando Deus traz Paulo para o lado do Senhor, que Paulo ele tem ali um momento com o Senhor, ele tem o seu momento de arrependimento, e Paulo passa por uma transformação, pela graça do Senhor, Paulo ele passa a ser perseguido, mas não pelos que ele servia. Paulo ele vai passar a ser perseguido pelos judeus. Tanto que na palavra a gente vai ter várias situações onde Paulo está ministrando e a população se revolta, levanta contra ele e ele tem que sair às pressas. E toda a trajetória de Paulo ela vai ser nesse sentido. Talvez se Paulo tivesse se arrependido, se ele tivesse cansado da perseguição, se ele tivesse ali exausto daquilo, talvez ele poderia ter parado aquilo. Só que Paulo ele teve no entendimento dele que ele tinha passado por uma transformação no Senhor. O que eu quero dizer para vocês com tudo isso é que muitas vezes não é fácil, muitas vezes vai ter perseguição, a batalha ela é grande, mas o que eu quero que vocês entendam é a mesma coisa que Paulo entendeu lá atrás, que o fato dele estar servindo ao Senhor pagaria toda a perseguição que ele sofreu. A exemplo de transformação, eu trago para vocês a largata. Quem aqui tem medo de largata? Aquela taturana, aquela largatinha que fica na palmeira. Às vezes a gente vai ver ali, a gente vai matar, a gente vai jogar para fora. E a largata, para ela se tornar uma borboleta, ela vai ter que passar uma transformação na vida dela. A largata, se ela não decidir se transformar numa borboleta, ela vai passar a vida dela toda naquele jardim. Estudos dizem que a borboleta na fase de largata, ela não anda mais do que 50 metros quadrados. E aí a gente para e analisa. A largata ela é odiada por fazendeiros, ela não é um animal bonito. A largata, dependendo da espécie, muitas vezes ela pode ser até perigosa para nós. E ela é considerada uma praga. E ela vai passar a vida dela toda dessa maneira, até o ponto onde ela decide ser transformada. Só que o interessante é que você nunca vai achar uma largata, o casulo de uma borboleta no chão. A largata, para ela se transformar numa borboleta, ela vai ter que subir num lugar alto. E o que eu quero dizer para vocês?
A palavra ela nos diz para sermos como águias. A águia, quando ela vai batalhar com uma serpente, ela não batalha com a serpente no chão. Porque se ela batalhar com a serpente no chão, ela vai tomar o bote. Então o que a águia faz? A águia ela vai pegar a serpente e vai levar a alturas. Então a palavra ela está nos dizendo para nós vivermos nas alturas. Assim como a águia ou a borboleta, ali naquela altura, ela muitas vezes ela vai enfrentar perseguições, ela vai enfrentar às vezes os pássaros, no caso da largata, ela vai enfrentar chuva, vento, mas ela está decidida a passar por aquele processo de transformação. Se algum dia vocês tiverem a oportunidade de pegar o casulo de uma borboleta antes dela sair, e você abrir esse casulo, você vai ver que não tem nada dentro dele, apenas como se fosse uma gosma verde. E aí talvez você se pergunte, mas o que é isso? Cadê aquela largata ou cadê a borboleta? E se a gente fosse aprofundar um pouquinho mais no assunto, a gente vai entender que quando a largata ela entra neste processo de casulo, ela vai passar por um processo de desabilitação do seu corpo. O que eu quero dizer? Ela vai se digerir. Ela vai se digerir de uma maneira onde vai ficar dentro daquele casulo apenas o material genético dela, e a partir daquele material genético ela vai se remoldar e transformar numa borboleta. Então o que isso quer dizer para nós? Não adianta eu me transformar por fora se o meu interior ainda for aquele João Gabriel do mundo. Não adianta às vezes a gente pensar que está tudo certo, eu estou na igreja, eu estou vivenciando, eu estou nos caminhos, mas o meu coração ainda está lá atrás. O que eu quero dizer para vocês é que nós temos que passar por uma transformação completa. Assim como a largata, ela vai deixar de ser uma largata, ela vai virar apenas um material genético. E a partir daquele material genético, o seu DNA ele é modificado e o seu corpo é reconstruído para que ela se torne uma borboleta. Assim tem que ser as nossas vidas. Aí você me pergunta, mas eu vou ter que me destruir? Não. Isso a gente vai conquistando a partir de atos simples. O nosso arrependimento de coração. A gente estar com Cristo, a gente guardar nossos corações, nós nos livrarmos dos atos mundanos. Tudo isso ele é um crescimento que ele não vai acontecer do dia para a noite. Mas ele não acontece se nós não estivermos dispostos a mudar. E aí eu trago para vocês, continuando ali na teoria da largata, que quando ela se transforma em borboleta, existem estudos onde as borboletas voaram mais de 5.000 quilômetros em migração. Então quer dizer que se ela passasse a vida dela toda ali como uma largata, ela não passaria de 50 metros quadrados. Quando ela se transforma numa borboleta, ela vai percorrer ali 5.000 quilômetros. Então o que eu quero dizer para vocês é que se nós continuarmos da maneira como nós estamos, nós não sairemos do lugar. Nós podemos batalhar, podemos lutar, podemos tentar com nossas próprias mãos, mas nós não saímos do lugar. Só que a partir do momento que nós decidimos mudar de vida, nós decidimos servir verdadeiramente a Deus, nós alcançaremos altos objetivos. A palavra lá em Efésios capítulo 2, ela vai falar assim, Ele vos concedeu a vida, estando vós mortos nas vossas transgressões e pecados, nos quais antecedentes no passado, conforme o curso desse sistema mundial, de acordo com o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando, que vive na desobediência. Anteriormente, todos nós também caminhávamos entre eles, buscando satisfazer as vontades da carne, seguindo os seus desejos e pensamentos, e éramos por natureza destinados à ira. No entanto, Deus, que é rico em misericórdia, por meio do grande amor com que nos amou, deu-nos a vida com Cristo, estando nós ainda mortos em pecados. Portanto, pela graça sois salvos. Então, o que esse versículo, no caso, o que esse capítulo ele quer nos dizer? A palavra ela diz que lá no passado, nós éramos iguais aos animais da terra mesmo. Nós éramos pecadores e nós estávamos condenados ao sofrimento eterno. Para mim não falar outra coisa aqui para vocês. E a palavra ela vai nos dizer que antes mesmo de nós sermos contemplados pelo amor de Deus, ou seja, antes mesmo de nós sermos moldados,
o Senhor ele já estava nos concedendo a salvação. Então o que eu quero dizer para vocês é assim, muitas vezes você pode ter na sua mente que você não é digno de algo. Muitas vezes nós vamos ver o agir de Deus em nossas vidas, vamos pensar, mas eu fiz tal coisa errada. Muitas vezes o inimigo ele vai tentar colocar na sua mente, na sua cabeça que você não é digno, que você está fora dos caminhos. E isso são ações do inimigo contra a sua vida. Assim como na mulher adúltera, onde o Senhor ele diz, aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Jesus ele não tinha pecado algum, então ele poderia
ladeira abaixo. Essa pessoa, ela é conhecedora da palavra. Absorvesse a palavra ou não, mas ela era conhecedora. Então, o que acontece? Ela sabe que ela está errada. E quando nós pecamos estando errados, o castigo ele é pior. E a palavra, ela diz isso, não sou eu que estou dizendo isso. A palavra, ela nos diz que nós seremos julgados conforme o nosso conhecimento. Então, se você conhece da palavra, meu querido, se cuide. Seja transformado pela graça. O Senhor, ele está a todo momento propondo alianças sobre a tua vida. Ele está a todo momento propondo renovar as alianças com a tua vida. Não perca essa oportunidade. Nos dias que nós estamos vivendo hoje, nós percebemos que está cada vez mais se aproximando o grande dia. Talvez hoje, talvez amanhã, talvez daqui 1 ano, talvez daqui 10 anos, nós não sabemos. A palavra diz que nem mesmo o Filho de Deus sabe. Então, preparem, estejam preparados como se hoje fosse o último dia. O que eu digo para vocês, muitas vezes nós ouvimos a expressão que o cristão ele não pode fazer nada. Mas eu trago para vocês uma reflexão simples. Alguém aqui pagou alguma coisa para estar ouvindo a palavra do Senhor? Alguém aqui paga para escutar um louvor? Alguém aqui paga para estar em comunhão com Cristo? Se você quiser ir numa festa lá fora, vamos falar o português. Se você quiser ir numa Federal Fantasy, quanto você vai pagar? Se você quiser sair daqui para tomar uma cerveja, quanto você vai pagar? Vocês estão entendendo que a graça ela é de graça? Como que nós estamos presos se o que nós fazemos é de graça? E o mundo lá fora, ele impõe o pensamento que o que eles fazem é certo, o que eles fazem é bacana, o que eles fazem é top. Mas eles pagam para tudo. Nós temos que entender que Jesus ele morreu lá na cruz por nós não pagamos preço algum. O preço do nosso pecado ele foi pago na cruz do Calvário, quando Jesus ele estava pregado com as 2 mãos e os 2 pés na cruz. Irmãos, pensa comigo, quando às vezes a gente vai fazer alguma coisinha, corta o dedo, a gente já sente aquela dor. Agora imagina um cravo atravessando a palma da tua mão e o seu corpo ele sendo sustentado por esse cravo. Pensa comigo, imagina o peso puxando a pele contra aquele cravo e ao mesmo tempo pessoas lá embaixo que viram os teus milagres, viram as tuas maravilhas, duvidando de você. Jesus ele poderia ter feito ali um alvoroço, ele poderia ter acabado com tudo aquilo, mas ele entendeu o princípio e o porquê que ele tinha vindo nessa terra. Quando ele decide morrer na cruz por nós, ele está dando uma chance para mim e para você, para nós sermos transformados. Ele está nos dando uma chance para que nós abandonemos o mundo e venhamos para a palavra do Senhor, que nós venhamos caminhar conforme as vontades de Deus. A transformação ela é um ato contínuo, então não basta eu vir aqui hoje, talvez eu orar, me arrepender, e amanhã eu estar de volta lá fora. Lá em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18, vai falar assim, ó. Portanto, todos nós, com o rosto descoberto, refletimos a glória que vem do Senhor. Esta glória vai ficando cada vez mais brilhante e vai nos tornando cada vez mais parecidos com o Senhor, que é o Espírito. Queridos, o Senhor ele tem nos convidado dia após dia para sermos iguais a eles. E muitas vezes nós escutamos essa palavra, nós escutamos algo nesse sentido e a palavra ela entra num ouvido e sai no outro. Muitas vezes nós não entendemos o privilégio que é nós sermos convidados para ser igual a Cristo. Queridos, vocês não têm noção que nós estamos sendo convidados a ser igual àquele que está sentado à direita de Deus. A transformação ela vai se manifestar muito no nosso caráter. Lá em 2 Coríntios 5,17 fala assim, ó. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Não é apenas mudar por fora, mas viver uma nova vida por dentro. O caráter de Cristo precisa ser formado em nós. Humildade, amor, perdão e domínio próprio.
quando nós falamos de humildade, eu não falo para vocês andar com uma roupa rasgada, andar sujo. Muitas vezes a gente fala de humildade, o que vem na mente da pessoa é isso. A humildade, queridos, ela também é uma questão de caráter. É nós sermos humildes. Quem aqui já usou muito aquela expressão, às vezes, de olha na pessoa e fala, ih, aquele ali não tem nada e se faz de rico. Essa pessoa, às vezes, ela não vai ter nada de fato, mas a falta de humildade no caráter dela faz com que todo mundo se afaste dela. Queridos, a palavra ela nos diz que o Senhor, ele sentava no meio das multidões, ele muitas vezes se assentava ao chão, e ali se reuniam milhares e milhares de pessoas para ouvir os ensinamentos dele. Então, o primeiro ato de humildade que nós temos é esse. Muitas vezes chega um irmão na igreja, às vezes tatuado, às vezes um irmão mais diferente um pouquinho, a gente olha e fala, ih, aquilo ali não vai dar certo não. Será que essa atitude nossa está correta? Será que o fato de muitas vezes a gente julgar se o outro está certo ou está errado é correto? Queridos, muitas vezes nós colocamos a nossa salvação em jogo por práticas assim. Muitas vezes a gente vem no culto e ouve uma palavra e questiona e fala, ih, aquele ali ontem estava desviado, agora ele está tocando. Aquele ali ontem ele estava desviado, agora ele está ministrando. Queridos, eu ouvi uma vez uma expressão que eu carrego para a minha vida, que ela diz assim, quando você ver a farpa no olho do outro, toma cuidado, porque dentro do teu existe uma trava. Quando eu falo trava, não é uma trava fechando não, é aquelas travas de telha mesmo. Sabe aquela madeira? E essa expressão é uma expressão que ela fala basicamente a realidade. Porque a Bíblia ela nos diz que quando nós enxergamos o defeito na vida do outro, quer dizer que a nossa vida está 10 vezes pior. Então, o primeiro alerta que eu quero trazer para vocês, focando no nosso crescimento espiritual é, vamos tomar cuidado com os nossos julgamentos. Queridos, às vezes vai chegar alguém aqui totalmente diferente, você vai questionar, você vai julgar, talvez aquela pessoa ela vai apontar para você, ela vai contar a tua história, falar, você está passando assim, 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 Deus manda te dizer isso. E aí, como é que você vai ficar? Você vai perder a palavra do Senhor por conta do teu julgamento? No livro de Atos a gente ouve que os judeus eles perderam a chance de ouvir a palavra de Deus. Lá em Atos vai dizer que em determinado momento, Pedro, se eu não me engano, ele estava ministrando ali, e os judeus questionando, os judeus não aceitavam a palavra, então o Senhor veio e deu uma ordem a Pedro, Pedro, ministre a palavra aos não-judeus. O que essa palavra ela quer nos dizer? A palavra ela quer dizer que muitas vezes nós perdemos os nossos dons, perdemos as nossas bênçãos, porque nós estamos preocupados em ações dos outros, nós estamos preocupados no que está acontecendo à nossa volta, e o nosso milagre passa. A nossa mudança de vida passa. Às vezes você vai olhar e falar, nossa, o irmão ali do lado, olha lá para você ver, ele chegou ontem, já está pregando, já está na mídia, já assumiu liderança, glória a Deus. Mas é porque o irmãozinho ali, ele abraçou as oportunidades. Muitas vezes a oportunidade ela passou primeiro na tua frente, mas porque você estava preocupado olhando o seu irmão do lado. Às vezes porque você estava preocupado, irmãos, a nossa realidade hoje em dia infelizmente é isso, porque às vezes você estava preocupado assim, ó, a oportunidade passou e você não viu. Você já pensou chegar no juízo final e você não ganhar a salvação porque você estava preocupado com a vida do irmãozinho do lado? A Bíblia ela vai trazer diversos exemplos de transformação. Outro exemplo que a gente vai ter é um homem possesso na região de Gerasa, lá em Marcos 5, não precisa abrir, onde a Bíblia vai falar que quando os discípulos ali chegaram, se eu não me engano, quando os discípulos ali chegaram, esse homem ele estava num cemitério e ninguém ousava se aproximar dessa pessoa porque ela estava possessa. E a palavra ela vai dizer que essa pessoa havia uma legião dentro dessa pessoa. E aos olhos daquela população ali, aquela pessoa ela era a pior pessoa que existiria ali. Porque correntes não conseguiam segurar aquela pessoa, ninguém conseguia libertar aquela pessoa. E quando os discípulos chegam, eles operam um milagre sobre a vida daquela pessoa, onde aquela legião que estava dentro daquela pessoa
toma posse de um rebanho de porcos, no caso um rebanho de suínos, e eles são ateados de um abismo e caem sobre o mar. Essa palavra ela é bem conhecida, creio que todos aqui conheçam. Se você não conhece, aconselho a ler um pouquinho mais a Bíblia. E a palavra ela vai nos continuar dizendo que após esse acontecido, esse homem ele passa a anunciar as boas novas do Senhor. Então, olha para vocês verem a transformação que passou na vida desse cara. Ele era uma pessoa possessa, demoníaca, ele praticava atos obscenos. A palavra diz que quando os discípulos o encontraram, ele estava praticamente nu. Ele vivia dentro de um cemitério se alimentando de carcaças. E com o ato do Senhor, ele se tornou um proclamador da palavra de Deus. A palavra ela ainda diz que quando os discípulos eles estavam para ir embora, esse homem ele queria porque queria ir com eles. Mas ele recebeu ali dos discípulos uma orientação, que ele teria que ficar ali e que ali ele proclamaria a palavra de Deus. E aí é onde nós tiramos a nossa segunda experiência. Muitas vezes nós pedimos dons para Deus, nós pedimos, Deus, eu quero pregar, eu quero ministrar, e aí vem o dom. E aí às vezes nós começamos pregando ministério infantil, queridos. Eu comecei assim. E a gente vira e fala, mas aqui eu não quero. O fato de nós querermos escolher aonde nós queremos estar, muitas vezes também prejudica os nossos dons. Aquele homem, ele poderia muito bem ter falado, não, se for para mim ficar aqui, eu não vou falar mais nada, eu quero ir com vocês. Mas não, ele entendeu a palavra. Ele entendeu que a salvação dele viria através daquele lugar, e naquele lugar ele ficou, ele ministrou, e ali várias pessoas se converteram, várias pessoas ficaram conhecendo a palavra de Deus. Então a Bíblia ela vai trazendo para nós vários exemplos. Se for para me citar para vocês, a gente fica aqui até amanhã, fica aqui uma semana, porque a Bíblia a todo momento ela está trazendo para nós atos de transformação, atos de redenção e as oportunidades que o Senhor coloca sobre as nossas vidas. Quando eu digo para vocês que nós não precisamos mudar para estarmos dentro da igreja, já estou caminhando para o final. Recentemente eu tenho ouvido de muitas pessoas a expressão tipo, eu estou fumando, eu vou parar de fumar e aí depois eu vou para a igreja. Não, eu bebo, primeiro eu vou parar de beber, depois eu vou para a igreja. E infelizmente essas pessoas elas vão procrastinando, e esse eu vou para a igreja ele nunca acontece. E quando eu falo isso para vocês é algo engraçado, porque muitas vezes essa procrastinação ela não é nem sobre só o vício. Eu lembro que quando foi para mim começar a minha trajetória na Face a Face Church, eu devo ter recebido ali do Zé Paulo uns 10 convites. Do pastor eu devo ter recebido uns 3, 4 convites. Filho, vamos lá visitar, filho, vamos lá ver. E eu na minha mente, não, primeiro eu vou acertar as coisas. Não, eu estou decepcionado com meus antigos pastores, primeiro eu vou arrumar. E fiquei nesse pensamento, queridos. E eu estava num momento onde nada ia para frente, nada caminhava. Sabe quando você está numa situação que parece que você sai de um problema, cai em 3, 4? E a insistência continuando, filho, vamos lá visitar o teu amado, vamos lá visitar, eu te levo. Cada dia era uma desculpa, irmão. Eu não tenho carro, não, eu te levo. Eu não tenho tempo, não, arruma um tempinho. E eu falo para vocês que o Senhor, Ele trabalha de uma maneira sobrenatural. Porque eu não precisei estar dentro da igreja para me encontrar novamente com Ele. Eu lembro que eu estava na casa da minha tia, a Josi, num aniversário, todo mundo ali reunido, conversando, brincando. E eu lembro de eu ter comentado o que eu fazia no meu antigo ministério. E o pastor, ele virar para mim e falar, nossa filho, que bacana. Deixa eu ver como é que eram as coisas. E demonstrou aquela atenção. E quando eu digo isso para vocês, eu não quero me engrandecer, tipo, eu cheguei, já peguei. Não. Deus, Ele tem vários meios de nos tratar. A palavra, ela nos diz, uma vez eu ouvi um testemunho de um pregador, onde ele fala que Deus, Ele sabe o que cada um quer, principalmente as crianças.
E muitas vezes nós estamos aqui crescidinhos, 20, 30, 40, 50 anos, mas o nosso coração é o coração de uma criança. E Deus sabe o que essa nossa criança interna quer. Ele sabe o que nós buscamos, Ele sabe o que nos agrada. E Ele toca em nós de uma maneira que não tem volta. Deus, quando Ele toca lá em Paulo, Ele toca no íntimo de Paulo. Paulo não tem volta ali. Paulo poderia ter recusado e continuado cego. Deus não colocou uma espada no peito de Paulo e falou, aceita. Ele só impôs uma situação. E o Senhor, Ele vem colocando situações sobre as nossas vidas. E eu lembro que a situação que foi colocada sobre a minha vida foi algo que eu gostava de fazer. E eu falei, não, vou visitar. Eu já havia visitado aqui outra vez, tinha me assustado, vou ser bem sincero. E decidi vir visitar novamente. E sabe aquela sensação de quando você chega no ambiente, que o Senhor, Ele te trata da hora que você chega, a hora que você sai, e ali Ele não te solta mais a mão? Eu fui recebido de uma maneira que em momento algum eu pedi, falei, pastor, para mim ficar eu quero isso. Não. O pastor está aqui, o pastor, ele é testemunha. Em momento algum eu ergui a mão e falei, pastor, eu quero fazer isso, eu quero fazer... Não. São coisas naturais. O que eu quero dizer para vocês? Quando nós decidimos nos transformar, quando nós decidimos mudar o nosso foco, mudar a nossa vida, nós entramos num aceleramento espiritual tão grande, mas tão grande, que as coisas elas vão acontecendo, você vai duvidando. A tua promessa ela vai se cumprindo, você vai duvidando. Fazia 5 anos que eu não subia no altar, hoje eu estou aqui em cima. As coisas elas vão caminhando. Você vai tendo aproveitamento na tua vida, os problemas vão passando, a tua vida vai caminhando, vai acalmando as situações e as coisas vão acelerando. Elas vão acelerando a um ponto, queridos, onde quem está lá fora vai olhar em você e falar, você está ficando louco, o que você está fazendo? Menino, você está indo rápido demais, você está ansioso demais, desacelera. Desacelera não, querido. Se for para nós darmos ouvido ao que o mundo lá fora fala, eu teria desacelerado, eu teria parado totalmente de novo e hoje talvez eu não estaria aqui. Então nós temos vários exemplos. A gente tem pessoas aqui que tiveram fora, hoje está aqui. Gente, todo mundo aqui sabe o que aconteceu com a vida do Pedro. E aí eu trago para vocês. Vocês acham que ele não decidiu ser transformado? Queridos, nós temos aqui na igreja um exemplo claro de uma pessoa que decidiu ser transformada. Nós estamos numa geração que ela só acredita vendo, e quando ela vê, ela finge que não vê. Queridos, a palavra ela diz que nós temos que crer sem ver, ou seja, nós cremos em milagres, nós acreditamos em algo que nós não vemos. O mundo vai nos taxar de loucos, mas que nós sejamos loucos. Mas quando o Senhor ele nos dá a oportunidade de ver, nós fingimos que não estamos vendo. Nessa noite, eu gostaria que vocês refletissem um pouquinho no coração de vocês sobre como que está o seu interior. Muitas vezes nós temos aí 10 anos de conversão, 20, 30, 40. E às vezes nós somos aquele filho pródigo, mas estamos dentro de casa. O que eu quero dizer para vocês? Muitas vezes nós estamos desviados dentro da igreja. Muitas vezes nós vemos na igreja na quinta, no domingo, na segunda, na terça, na quarta. O dia que tem culto a gente está aqui, aquele famoso fominha. Mas a nossa mente às vezes está lá fora. Lá em Apocalipse 13, não vou entrar em detalhe porque ela é uma palavra pesada, mas ele vai falar da igreja de coração dividido. O que Apocalipse 13 ele está falando? Nos dias de hoje, em muitas igrejas, existem aqueles que estão ali, mas o seu coração já saiu há muito tempo. Um conselho que eu trago para vocês é que o Senhor ele é oportuno. E hoje eu vejo a oportunidade passando na frente de cada um. Hoje está se abrindo um rio espiritual, onde há aceleramento espiritual sobre a vida de cada um. Está abrindo um rio espiritual aqui neste ambiente, trazendo cura, trazendo renovo, trazendo bênção sobre a vida de cada um. Cabe a nós decidirmos se nós vamos entrar neste rio ou se nós vamos recuar à margem.
O Senhor, Ele está dizendo que se nós decidirmos recuar, não tem problema, mas nós ficaremos para trás. Nós estamos entrando em um nível onde as coisas acontecerão em um estalar de dedo. A palavra do Senhor, ela diz que o tempo para Deus ele é insignificante. Então nós estamos em um nível onde coisas que levariam 1 ano acontecerão em 1 semana. Nós estamos em um nível onde está sendo liberado bênçãos sobre a vida dessa igreja. Nós estamos em um nível onde o mundo tenta nos atacar, porque o mundo está vendo o que está acontecendo sobre nós. Este rio que ele está se abrindo aqui, querido, o Senhor ele está te convidando a entrar neste rio de uma maneira física, de uma maneira espiritual. Ele está te convidando a entrar neste rio do jeito que você está. Ele não espera de você uma mudança. Ele não espera que você mude para você entrar nesse ambiente. Ele está te convidando a você vir do jeito que você está. O que Ele te pede é um coração disposto, um coração aberto à transformação. O Senhor ele está nos levando a um tempo de crescimento espiritual. Nós estamos nessa série há 5 cultos. Estão sendo liberadas palavras sobre a sua vida, estão sendo liberados milagres sobre a sua vida. E em todos os cultos está sendo falado sobre o aceleramento espiritual da igreja. O Senhor ele tem pressa, queridos, Ele tem pressa para nos preparar, para nos levar. Porque os dias, do jeito que está caminhando as coisas, o fim está próximo, o fim está chegando. Queridos, o Senhor ele não quer deixar ninguém para trás. A palavra em momento algum ela vai falar que o Senhor ele quer te punir, Ele quer te deixar para trás, Ele vai te julgar. Pelo contrário, a palavra ela fala que Ele é um Deus justo, um Deus amoroso, mas Ele é o nosso juiz. Quando a palavra fala que Ele é o nosso juiz, não é porque Ele é maldoso, querida, é porque Ele vai julgar tudo que nós fizemos aqui. Então, poxa, nós temos a oportunidade nessa noite de abrir os nossos corações, de nos entregarmos a Cristo. Você aí em casa, você tem a oportunidade de transformar a tua família. Nós aqui temos a oportunidade de transformar as nossas famílias. Muitas vezes nós estamos aqui sozinhos, a tua família toda, às vezes ela é de outra religião, ela está desviada, ela saiu. E você está tendo a oportunidade essa noite, querido, para trazer a tua família para a presença do Senhor. O Senhor ele está disposto a fazer uma nova aliança sobre a tua vida. Novas alianças essa noite estão sendo feitas neste ambiente. Basta você receber e tomar posse dessa palavra. O Senhor ele vem essa noite fazer alianças com vocês. Novas alianças estão sendo feitas nessa igreja. Alianças que foram quebradas não pelo Senhor, mas por nós. Elas estão sendo restauradas neste ambiente. O Senhor ele está nos convidando a um alto nível espiritual. Por isso, queridos, eu gostaria de convidar vocês a se colocarem de pé. Aquele que se sentir que necessita de uma transformação, aquele que se sentir incomodado pelo Espírito Santo, aquele que se sentir incomodado pela palavra, querido, não se assuste. Pois Deus ele vai falar com você de uma maneira clara nessa noite. Queridos, Deus ele não vai mandar para você um sinalzinho, sabe aquela expressão, eu quero um sinal, se cair essa folha eu faço isso. Não, queridos, não é assim. Deus ele vai estar ministrando para você nessa noite no teu íntimo. Ele vai estar falando com você essa noite no teu ouvido. Fecha o teu olho, permita sentir a presença do Espírito Santo sobre essa igreja. O Senhor ele está passando no meio de vocês, Ele está passando no meio de cada um de nós. Ele está restaurando feridas, Ele está curando mágoas, Ele está deixando aquele passado para trás, Ele está deixando tudo aquilo que te prejudica, tudo aquilo que está atrasando o teu crescimento, Ele está deixando para trás. Nós declaramos que está caindo agora uma nova unção sobre a sua vida. Nós declaramos que está caindo um novo encher do céu sobre a sua vida. Queridos, fale com o Senhor, fala com Ele, fale em línguas, queridos. Senhor, nessa noite nós colocamos, ó Pai, diante da Tua presença, Senhor. Nós te pedimos perdão, Pai, porque muitas vezes nós estamos distantes, ó Pai, mesmo estando dentro da Tua casa, Pai. Senhor, nós te pedimos perdão porque muitas vezes nós nos preocupamos com os amoldes do mundo, ó Pai. Nós nos preocupamos com a maneira que o mundo há de nos ver, com a maneira que o mundo há, Senhor, de pensar sobre nós. Pai, nós declaramos nesta noite, Senhor, que todo o mal que foi levantado sobre as nossas vidas, ó Pai, que ele cairá por terra, Pai. Nós declaramos, Senhor, nessa noite que tudo aquilo que foi levantado como impedimento em nossas vidas está caindo por terra, Pai. Senhor, todo o mal colocado sobre as nossas vidas, todo o aprisionamento mental, todo o aprisionamento espiritual, ó Pai.
Senhor, todo laço do passarinheiro, Senhor, tudo aquilo que não é de Ti, Pai, está sendo quebrado e jogado agora ao chão, Senhor. Pai, nós profetizamos um novo bálsamo do Senhor sobre a Tua igreja, Pai. Nós profetizamos um novo tempo espiritual sobre a Tua noiva, Pai. Nós profetizamos, Senhor, um aceleramento espiritual neste ambiente, ó Pai. Senhor, nós temos vidas aqui essa noite dispostas, Senhor, a reatar as alianças contigo, ó Pai. Senhor, graças nós te damos, Senhor, por essas oportunidades que o Senhor tem nos dado, Pai. Senhor, nós pedimos perdão pelas oportunidades que passaram e nós não pegamos, ó Pai. Senhor, nós pedimos, dê-nos mais uma chance, ó Pai. Receba, querido, receba as bênçãos da Tua vida. Recebam os dons que o Espírito está liberando sobre a Tua vida. Receba o dom de línguas, receba o dom da ministração. Receba aquela cura que você tanto procura. Aquela dor, se você sente alguma dor, põe a mão naquele local e profetiza agora que vai sair agora em nome de Jesus. Nós declaramos, nós somos uma igreja apostólica, profética, nós cremos em milagres, nós estamos em uma era de milagres. Por isso, querido, coloca a mão sobre aquele local que está doendo, coloca a mão sobre a sua cabeça se você está com algum problema. Nós declaramos que está sendo tirado agora com as mãos do Senhor. Sinta as mãos do Senhor tirando todo o mal da tua vida. Sinta as mãos do Senhor tirando toda a dor. Sinta a cura sendo derramada sobre a tua vida. Sinta o Espírito de Deus sobre a tua vida. Sinta a restauração. Por Ele que eu estou gastando a minha vida e perdendo tudo por amor e com alegria, e dono dos meus dias. Queridos, não percam este ambiente. Sinta a presença, sinta o agir de Deus. Queridos, a oportunidade está passando na tua frente, não deixa ela passar. Se aposta, pula, grita, abraça essa oportunidade. Não se envergonha, nós somos loucos, queridos. Deixa o mundo pensar assim. Queridos, nós servimos do nosso jeito, nós servimos com o nosso coração. O mundo não diz quem nós somos. Nós somos a igreja de Cristo, nós somos igual a Cristo, queridos. Orgulhe-se disso. Há um rio de cura nesse lugar. Entra nesse rio, minha noiva. Há um rio de cura nesse lugar. Minha noiva, eu quero te curar. Seja curada, minha noiva. Querido, eu te convido a marchar com o profético. Tira o teu pé do chão, marcha. Seja transformada, minha noiva. Vamos entrar neste rio, querido. Sinta o teu pé queimando, sinta a tua mão formigando, querido. E não se assuste, esses são os dons do Espírito sendo liberados sobre a tua vida. Marche, queridos, marche. Ele quer curar você nessa noite. Ele quer transformar você nessa noite. Entra nesse rio, minha noiva. Entra nesse rio, minha noiva. Ele quer renovar você, transformar você nessa noite. Você nunca mais será o mesmo. Você nunca mais será o mesmo. Você nunca mais será o mesmo. Cadê aqueles que querem ser transformados? Aí no seu lugar, fala pra Ele: me transforma, Deus. Me transforma, Deus. Me transforma, Deus. Vai declarando isso. Me transforma, Deus. Me transforma, Deus. Vai declarando isso.
Me transforma, Deus. Me transforma, Deus. Me transforma, Deus. Vai, vai. Me transforma, Deus. E me transforma, Deus. Me transforma, Deus. Eu não quero mais ser o mesmo. Eu não quero. Fala pra ele. E eu não quero mais. Eu não quero mais ser o mesmo. Me transforma, Deus. Eu não quero ser o mesmo mais. Eu não quero ser o mesmo mais. Fala pra ele, transforma a minha casa, Deus. Transforma a minha família, Deus. Transforma meus filhos, Deus. Fala pra ele, Deus, me transforma. E é de dentro pra fora. E é de dentro pra fora. Fala pra ele, e é de dentro pra fora. Fala pra ele, Deus, me pega aqui dentro. Fala pra ele, Deus, ninguém consegue me mudar, mas o Senhor consegue. O Senhor consegue. E é de dentro pra fora. Vem, vem, vem. Fala. De dentro pra fora. Isso, flui. Queimar em mim. De dentro pra fora. Até me consumir. É de dentro, é pra fora, é de dentro pra fora. Vai, vai. Dentro pra fora. Vem queimar em mim. De dentro pra fora. Até me consumir. De dentro pra fora. E vem queimar em mim. De dentro pra fora. Até me consumir. Hoje é uma noite de oportunidades. Hoje é uma noite de oportunidades. A primeira é de ser transformado. A primeira é de ser transformado. Quantos aqui querem ser transformados? Pega a sua voz e fala pra ele: me transforma, me transforma, me transforma, me transforma, me transforma, me transforma na tua vontade, Deus, na tua vontade, Deus. Fala pra ele te transformar. Fala pra ele mudar a tua vida por dentro. Fala pra ele incendiar você por dentro. E eu profetizo que você não vai ser o mesmo mais. Um novo tempo começou pra você. Um novo tempo começou pra você. Um novo tempo começou pra essa casa. Um novo tempo começou pra essa casa. Um novo tempo começou pra você. Chacapapapapá. Não está sobre canções, está sobre corações. Não está sobre canções, mas está sobre corações. Incendeia o nosso coração, para que a nossa boca profética profetize sentenças proféticas sobre nossas vidas, sobre nossas famílias. Xarabababababababa. Escute uma coisa. Eu sinto isso claramente no meu espírito, que hoje abriu-se um portal sobre essa casa. Eu vejo isso claramente no rio. Um novo tempo começou.
isso numa dimensão profética, isso numa dimensão espiritual. Entra nesse rio. Fala pro teu irmão, entra no rio de Deus. Fala para ele, se você não quer ficar para trás, entra no rio de Deus. A pior coisa que vai existir é ser só mais um. Como foi ministrado, você vem na igreja e é só mais um culto. Meu irmão, chega de arroz e feijão. Fala a verdade, é ou não é? Chega de arroz e feijão. Chega de água no raso. Sabe? Cara, nós vamos pular de cabeça naquilo que Deus está falando para nós nesse tempo. É tempo de mergulhar. É tempo de ir para o profético. É tempo de ir mais fundo. Então preste atenção numa coisa. Todas as vezes que Deus quer nos levar para um nível mais profundo nele, Ele traz um novo nível de unção. Então você vê que há uma unção nova, há uma unção fresca nesse ambiente. Então responda a isso. Sabe, mergulhe. Ore e fale para Deus: Deus, eu não quero ser o mesmo. Eu quero sim ser transformado. Amém? Amém? Se você recebe essa palavra, aplauda Ele, glorifica o nome dEle, exalte o nome dEle. Deixa o teu vento soprar, deixa o teu fogo queimar, até me consumir. Aleluia. Pode se assentar. Amém? Você tem a arte da conferência Fire aí, filha? Manda lá para ela. Tem? Maravilha. Coloca para nós aqui. Glória a Deus. Queridos, domingo nós temos a nossa conferência Fire. Sabe o que é Fire? É fogo, irmão. Sabe? Fala assim comigo. Fire é fogo. É do que nós precisamos. Essa geração precisa de fogo. Essa geração precisa da presença de Deus. É como o João ministrou hoje. Às vezes nós estamos distraídos com as coisas da terra e esquecemos de conectar com as coisas do céu. Às vezes nós estamos tão preocupados em olhar o irmão, falar da terra, conectar com a terra, e esquecemos de estar conectado com o fogo de Deus. Então, queridos, vai ser poderoso. Haverá 2 tempos de ministração. O culto vai começar às 7h30, mas não tem hora para acabar, amém, irmãos? Então vai ser violento. Vai ter bastante pessoas de fora aqui domingo, né? Vai ser impartição. Nós não temos controle. Por quê? Porque Deus faz da forma dele. Então o que acontece? Vai ter liberação profética, vai ter impartição profética, vai ter equipe de dança profética aqui, presbitério profético vai vir, o pastor Michel, o profeta Regiane. Nós vamos estar aqui violentamente cheios da presença de Deus. Amém? Então, se você quer ser cheio do Espírito Santo, se você quer ser a tua vida ainda mais transformada, viver o sobrenatural de Deus, você não pode ficar de fora. Amém? Então, domingo às 19h30 nós temos o início da nossa conferência Fire. Não fique de fora. Amém? E eu quero desafiar você a convidar pelo menos 3 pessoas. Como que eu faço isso? Pega a sua lista de contatos, faz lá uma lista de transmissão, manda para todo mundo. Sabe, irmãos? Porque na verdade alguém um dia se preocupou comigo, com você, sim ou não? Se você está aqui porque alguém um dia pregou a palavra para você. E às vezes você vê a pessoa perto de você precisando de uma palavra e você não tem coragem de convidar. Fala assim comigo: isso é hipocrisia. Eu quero para mim, mas não quero liberar para os outros. Então vamos convidar as pessoas, né? Nós estamos compartilhando os vídeos, nós estamos compartilhando, né, as chamadas, para que as pessoas possam ser alcançadas. Amém? Glória a Deus. Só isso? Esqueci de nada não? Maravilha? Então coloque-se de pé no seu lugar. Vamos orar encerrando o nosso culto, mas não a comunhão com Deus. E agora eu vou falar uma coisa para você. Todo culto aqui, se você quer queimar na presença de Deus, chega mais cedo, porque antes do culto nós temos um tempo de adoração profética violento. Quem estava aqui antes do culto hoje sabe como é que foi. Então todo culto nós estamos chegando aqui, a nossa frente ministerial vai chegar
né? Nós chegamos aqui no domingo 6 horas da tarde. 6 horas da tarde a galera já está aqui tuchando, queimando na presença, orando em língua, impondo as mãos sobre as cadeiras, orando, sabe, levantando o altar de adoração a Deus. Então, se você quer crescer, se você quer ser cheio da presença, se você quer levantar o altar de adoração conosco nessa casa, chegue mais cedo, porque antes do culto nós já estamos incendiando aqui, né, Alto? Já estamos pegando fogo aqui, né, Pedrão? Já estamos tacando fogo com a nossa equipe, e você pode fazer parte disso, amém? Então, domingo, 6 horas da tarde, já tem uma galera aqui para organizar a recepção pastoral e a equipe, né, profética vai estar vindo, mas também vai ter adoradores aqui levantando o altar de adoração, queimando na presença, tuchando. Os nossos voluntários vão estar aqui queimando na presença, os nossos líderes vão estar aqui queimando na presença. Então, não fique de fora, amém? Vamos orar? E agora eu quero que você seja um profeta de Deus. Eu quero que você exerça a tua fé agora. Olha para as cadeiras agora. Vira para o teu lado aí, olha para essas cadeiras. Agora você vai estender a tua mão e vai profetizar. Domingo essa casa vai estar cheia. Fala assim, domingo essa casa vai estar cheia. Profetiza comigo, fala assim, nós vamos viver um crescimento sobrenatural nessa casa. Profetiza aí, fala, a minha família vai estar aqui, as pessoas que eu evangelizar vai estar aqui, as pessoas que eu convidar vai estar aqui, e elas terão a sua vida marcada, em nome de Jesus, amém? Senhor, nós abençoamos o teu povo, declaramos, papai, que o teu amor, a tua graça, a tua proteção, o teu poder esteja conosco, que o Senhor resplandeça seu rosto sobre ti, que o Senhor tenha misericórdia de ti, que o Senhor te dê a shalom, a paz, a saúde e a prosperidade de Deus esteja sobre a tua vida, em nome de Jesus. Vão em paz, queridos, Deus abençoe vocês, até domingo na conferência Fire, em nome de Jesus.